bem-vinda ao nosso devocional do Café com Fé toda terça-feira aqui no Instagram Maiara Sayonara, 8 horas da manhã. Sim, esse é o nosso momento paralelo à loja, paralelo às vendas. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Esse nosso programa aqui é um quadro, né, que é tão importante para a nossa vida. Já existe aí há mais de 2 anos e tem alcançado tantas vidas e impactado tantas vidas, assim como a minha também. Estamos aqui para poder alimentar a nossa vida espiritual, que é o primeiro pilar de uma mulher que tem sucesso de verdade, uma mulher que é protagonista da sua própria vida. E eu não poderia deixar de compartilhar aquilo que faz parte dos meus princípios, parte dos meus valores e me coloca aqui na condição de aprendiz também. Quando eu estou aqui, a gente compartilha a palavra. Não sou eu que estou aqui ensinando nada, eu estou aqui aprendendo junto com vocês. E é um momento de troca aqui no chat, né? E aí, quem está aqui assistindo ao vivo, manda aqui quem está pela primeira vez, eu quero te dar boas-vindas. Quem já acompanha aqui há um pouquinho mais de tempo esse nosso encontro aqui. E hoje vai ser muito forte. Hoje vai ser daqueles encontros que, como Jesus, quando ele falava a verdade para o povo, né? E o povo começou a levantar e ir embora. Que discurso pesado, que discurso duro. Mas se não houver consciência, não há transformação na vida de ninguém, né? Quando a pessoa não tem consciência do que ela precisa mudar, do que de fato ela está vivendo, ela não vai se mover. E uma das coisas que Jesus fez muito, Mateus, Lucas, Marcos, João, foi abrir os olhos do povo. Foi levantar a consciência. Ele contava parábolas, histórias, metáforas, para que o discurso ficasse simples e claro, para anunciar o reino dos céus. E hoje eu quero pegar aqui em 2 características de Deus que nós precisamos dela para nos mantermos na fé. E aqui nós vamos falar da verdadeira fé. A fé que tem fogo, a fé que tem fervor. Nós vamos falar de fé emocional, na fé que todo mundo que se eu perguntar vai levantar a mão a falar que tem. Aqui nós vamos ver realmente se a gente é uma pessoa fervorosa, se nós estamos dispostos a colocar nossa cabeça a prêmio mesmo, pelo nome do Senhor Jesus. Ser imitadores dele de fato e de verdade. Se a gente está disposto a abrir mão de amizades, até mesmo de uma carreira em prol do nome do Senhor Jesus. Porque falar é uma coisa e ser é outra totalmente diferente. E a gente vai começar aqui com uma oração. Deixa eu ver quem... Boutique Ana. Primeira vez Bom dia, Boutique Ana. Juliana, primeira vez, seja muito bem-vinda, Ju. Deixa eu explicar. Então aqui já existe um pouco mais, né, de 2 anos, eu sempre gosto de trazer aqui. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritual, então você pode ficar tranquila que a gente não vai falar de placa de igreja, tá? A gente vai falar da palavra apenas. E eu oriento muito que você saia daqui, pegue a sua Bíblia e vai... ver se realmente isso faz sentido, se o Espírito Santo testifica isso dentro de você. Não fique na dependência só das lives. Ela não substitui a meditação na palavra, mas sim é um agregador muito importante para a nossa vida. E a gente está aqui ofertando o nosso tempo, que é o ativo mais importante e valioso hoje nas nossas vidas, né? Então parabéns para você que está aqui. E eu também não sou pastora, não sou evangelista. Eu sou evangelista, mas eu não sou eu não tenho nenhum cargo dentro da igreja, tá bom? Só pra explicar aqui, não me orgulho disso. É porque às vezes a gente já faz uma associação, né? Ela é alguma coisa. Não, eu só sou uma apaixonada pelo Senhor Jesus. E se é assim, onde Ele quiser me colocar, me chamar, eis-me aqui. Bora aqui fazer uma oração então pra gente começar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, por mais essa terça-feira aqui de encontro, reunidos em Teu nome. E eu clamo pela Tua misericórdia, pela Tua piedade, pela Tua compaixão. Clamo para que o Senhor desça aqui até nós, que o Espírito do Senhor possa pairar no meio de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois nós não queremos ser enganados, nós queremos alimentar a nossa alma com o Teu poder, diretamente do Teu trono. E eu peço que o Senhor venha espalhar os Teus anjos, os Teus arcanjos, querubins, serafins, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, sobre aquelas que ainda vão chegar, que o Senhor venha se assentar aqui nessa cadeira e assumir o lugar que é do Senhor, que toda a honra e toda a glória nessa manhã seja dada a Ti, e eu peço que o Senhor venha colocar unção, mais unção nessa palavra,
que daqui sai espírito e vida, que daqui sai a abundância do Senhor, que daqui sai aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos e almejamos, mas sim sai a verdade, que essa verdade venha revelar a tua grandeza, venha convencer, meu Pai, o pecador do pecado, que venha em nome do Senhor Jesus Cristo transformar a mente, o corpo, alma e espírito, que venha como uma faca de 2 gumes para dentro dos nossos corpos, dentro das nossas almas, e que o fogo do Senhor venha acender dentro de cada um de nós através da tua palavra, e que haja transformação, meu Salvador, porque se aqui for só mais uma live, só mais um encontro para a gente falar sem sentido da tua palavra, nada vai acontecer. Mas se de fato essa é uma direção do Senhor, eu tenho certeza que vai acontecer uma transformação de vida. Ainda que seja uma pessoa que aqui chegar, se uma pessoa aqui decidir sair desse nosso encontro, entregar a vida para o Senhor, a vida dessa pessoa transformar, já é festa no céu e prejuízo no inferno, para que o teu nome seja anunciado, seja honrado, seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, eu fiz umas anotações aqui. O som tá alto, tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, né? Vamos lá. Eu quero pegar 2 características aqui do Senhor Jesus, do próprio Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo tem o mesmo caráter. Que é o primeiro ponto que eu anotei aqui. E a gente vai meditar em Isaías e vou passar alguns versículos aqui também, tá? Que aí depois vocês podem printar e ler com calma na casa aí de vocês. Deus, ele é Espírito. Primeiro ponto. Deus, ele é Espírito. Tanto que ele fala, o meu reino não é desse mundo. E a gente vai se conectar de verdade com Deus se a gente estiver em Espírito. Como eu vou estar em Espírito? Estar em Espírito é desconectado das outras coisas. Então não pode ser aleatório, não pode ser aquele momento rápido. Sabe aquela oração de 30 segundos que a gente faz? Tem gente que consegue orar nem 1 minuto. Senhor, ou aquele automático. Faz a oração ali do Pai Nosso automático, sai correndo. Deus abençoe meu dia, guarda minha vida, tchau, fui. Não tem tempo. E aí tá a Bíblia lá aberta, pegando poeira, no Salmo 91, no Salmo 23, que são os mais famosos, do lado da cabeceira da cama. E aí aquele monte de amuleto pendurado e eu sou uma pessoa de Cristo. E no carro tem ali os adesivos, todos os adereços aparentes. Só que ele não olha a aparência, ele olha o interior das pessoas. Então, se Deus, ele é Espírito, e aí eu quero colocar aqui já alguns versículos pra gente meditar, né? Vou tirar aqui os comentários só pra gente ler e eu volto daqui a pouco. Então, lá em João 4, 24, você pode meditar, se você quiser printar a tela. Se você quiser compartilhar essa live também com alguém, tá? Por mais que esse Instagram aqui fala de moda, eu vou colocar aqui embaixo depois o Café com Fé BH, que é um Instagram onde a gente só faz devocional lá. Segunda, quarta e sexta às 18 horas. Esse mesmo momento que a gente tá tendo aqui e tem uma vez por semana, lá no Instagram Café com Fé BH, são 3 vezes na semana que a gente encontra para fazer esse devocional. Então lá tem o link do YouTube também, que é só de fé, e também do Telegram, que é só de fé, tá bom? Então, às vezes você vai compartilhar com uma pessoa que não tem nada a ver com a moda, mas ela pode já começar a seguir o outro Instagram a partir dessa live, ok? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então não são as palavras bonitas que a gente solta por aí, nem são os louvores que a gente canta muitas das vezes, não presta nem atenção na letra do que tá falando. Não é sobre um momento de emoção que a gente tem falado muito. Não é sobre ir na frente na igreja, que ir na frente na igreja não representa nada. Nossa, que isso, mas você tá tendo radical? Não, porque ele olha o que tá dentro de nós. E será que a mesma emoção, o mesmo fervor, o mesmo movimento, o bater de palmas, o gritar lá na hora da igreja, nós, tá? Vou me incluir. Nós temos essa mesma empolgação na hora de buscar no secreto dentro de casa? No quarto fechado, sem ninguém vendo a gente tem essa mesma empolgação de gritar, de pular, de adorar, de chorar, de se derramar, de se humilhar na presença dele? Porque é isso que conta. Ou será que a gente só faz isso na frente das pessoas? Adorar ele em espírito e em verdade é isso. É quando, primeiramente, ninguém está vendo a gente. E ir congregar é extremamente importante. Mas a gente tem que ter consciência que isso não nos justifica diante de Deus.
Assim como uma vitória também não fala que somos aprovados. Assim como milagres também não fala que somos aprovados. Jesus, ele operou muitos milagres. De 10 leprosos que ele curou, um só voltou, um foi salvo pela fé, porque é por meio da nossa fé. E fé é acreditar no que nós não estamos vendo. E fé é acreditar na palavra desse Deus vivo e poderoso. Fé é segui-lo de fato, de verdade. Fé é assumi-lo na nossa vida, ainda que tenhamos que abrir mão de amizades e de uma carreira. Eu vivi uma transição de carreira, as pessoas me chamaram de louca. E muitas ainda não entendem até hoje. Mas se eu não tenho mais vida, eu tenho que fazer aquilo que o dono da minha vida me orienta a fazer. Sem ficar questionando. Às vezes as pessoas ficam perguntando muito. Não sei o que Deus quer da minha vida. Eu não sei qual que é a minha missão. Eu não sei. Não temos que saber. Temos que confiar e entregar. E ter vida de oração é o primeiro ponto para a gente alcançar a segunda característica de Deus que a gente vai falar aqui. Lá em João 4:23, 4:23 e 4:24. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E às vezes já virou um ritual, né? Eu vou aos domingos, mas às vezes fico olhando pro relógio, dependendo de quem tá pregando, não quer nem participar, escolhe quem vai atender. E é muito sério isso, né, gente? E assim, Deus, ele não se admira com multidões, porque quando ele distribuiu, deixa eu só ler aqui pra gente voltar, eu quero desligar porque eu gosto de que a gente interage. Marcos 12:33. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. E amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos, sacrifícios exigidos pelas doutrinas. Deixa eu tirar aqui. Ontem eu tava falando lá no Café com Fé BH, eu vou colocar o Instagram aqui, sobre a viúva pobre, que ela tá escrito lá em Lucas 21, Café com Fé BH. Ela foi ofertar genuinamente no templo, juntamente com outras pessoas que estavam ofertando muito dinheiro. Ela colocou centavos no alforte sagrado, na arca lá, né? E Jesus estava sentado, vendo a intenção das pessoas. Ele não estava vendo a aparência das pessoas, ele estava vendo o que tinha dentro. E é isso que muita gente esquece, que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele nos vê em cada detalhe. Ele conhece as medidas do nosso coração. E a nossa intenção, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Mais do que a gente se conhece, ele nos conhece. E ele viu a intenção daquela viúva pobre. Ela deu tudo que ela tinha. Ela sacrificou e ficou na dependência de Deus. E é esse um nível de fé de pessoas que Deus está procurando, dispostas a abrir mão do que tiver que ser quando Ele pedir, porque cada um é individual, ou usar uma fé genuína mesmo, que é aquele que você oferece, entrega mais do que se é pedido para surpreendê-lo, em gratidão, por amor. Aquela mulher deu tudo que ela tinha e ela só tinha moedas. E para Deus, Jesus chamou os discípulos e falou, nós falamos ontem no Café com Fé, essa mulher deu mais do que todos esses homens que colocaram rios de dinheiro aqui dentro. Porque eles deram o que eles tinham sobrando. Ela deu tudo que ela tinha. E aí entra nesse último versículo que a gente passou aqui. O quanto a gente está amando a Deus com todas as nossas forças. O que você entende sobre amar a Deus com todas as nossas forças? Será que no nosso dia está tendo espaço para Ele? Espaço de qualidade. Porque isso é amar a Deus com todas as nossas forças, principalmente quando ninguém está nos vendo. Com todo o nosso entendimento, a gente tem consciência do que Ele fez pra gente, por nós naquela cruz. A gente consegue sentir um pouco dessa dor que Ele sentiu por nós, pelo próximo. As pessoas estão padecendo, as pessoas estão morrendo. E eu falei ontem lá no outro devocional, se o médico vê um paciente morrendo, não tem como ele ficar parado. No mundo físico, a gente se move por uma pessoa que está debaixo dos destroços, né? Para tudo, desce helicóptero, deixa eu só baixar o som aqui daqui a pouco. Desce helicóptero, desce tudo para um
uma alma. E será que a gente está sofrendo dores de parto por uma vida que está padecendo? A gente tem intercedido por alguém, a gente tem falado muito sobre isso. Então, primeiro ponto, Deus ele é espírito e importa que a gente o adore em espírito e em verdade. Amar a Ele em primeiro lugar. E será que as nossas atitudes estão demonstrando a Ele? Quando a gente dobra os joelhos, quem a gente chama? O nome de quem a gente professa nas nossas orações? E como estão sendo essas orações também, né? Será que a gente só está ali como pedintes? Ou fazendo dele um garçom? Ou a gente está ali para... a gente consegue passar 30 minutos que seja do nosso dia, adorando, louvando, agradecendo, buscando a Ele no secreto? Tem espaço para Ele? Tem tido espaço para Ele no nosso dia? E aí a gente já vai começar aqui a ter consciência, né? Às vezes queremos a bênção, mas não nos entregamos totalmente ao dono de todas as coisas. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É isso aí. É isso aí. Não é essa live aqui, não é o que eu tô fazendo aqui que me justifica. Isso não mostra que eu sou aprovada por Deus. Eu posso ser uma pessoa estudada, né? E eu tô falando isso com muito temor, porque eu falo com Deus: Senhor, eu não quero ser uma pessoa que fala da tua palavra com palavras lindas, bonitas, persuasivas e não tem espírito, não tem transformação, não tem o fogo do Senhor para alcançar as vidas das pessoas. E eu não tenho vida com o Senhor e eu vivo só de obras. A obra não nos justifica. Justifica, em primeiro lugar, amar a Ele. E as outras coisas Ele vai nos acrescentar e Ele vai nos dar uma missão. Porque o verdadeiro filho tem uma missão. Tem a visão, busca intimidade ao nível, sim, de ter esse encontro com Ele. Vários profetas tiveram visões, foram arrebatados ali em espírito, no pensamento. Deus mostrou tantas coisas para os servos dele, mas Ele está fazendo isso hoje em dia muito pouco, porque poucos estão dispostos a se entregar por completo. Muitas das vezes a andar sozinho, ser ignorado. Então isso vai exigir também o nosso ego, reputação. Isso é amar a Ele em espírito, conectado com Ele, colocando Ele em primeiro lugar. E aí, o segundo ponto que eu queria falar do Senhor Jesus, o próprio Deus, que a gente entra no Espírito Santo, é que Ele é um fogo consumidor. Ele é justiça, o fogo dele é consumidor porque Ele é puro. Ele é fogo puro e Ele está buscando pessoas cheias de fogo. Fogo, fervor, queimando por amor a Ele. E aí, nesse nível de colocar Ele em primeiro lugar, não, Ele é prioridade pra mim, sente falta. A pessoa sente falta, passa uma semana sem jejuar, ela sente falta daquilo, ela nem passa, ela percebe, que isso se torna um hábito de vida. E nós estávamos falando ontem lá também no Café com Fé, se uma pessoa ela entregou a vida pra Deus de verdade e não houve uma mudança radical na vida dela, ela não mudou o hábito de vida dela. E no início de tudo, as pessoas se voltaram contra ela, as pessoas começaram a olhar para ela de forma estranha para ele. Conheça essa pessoa mais. Pessoa bitolada, pessoa maluca, fala nada com nada. Pessoa excluída de muitos convites. Eu não sou convidada para nada. E eu não sou ninguém não, tá, gente? Eu tô humildemente aqui falando para vocês que eu tenho muito que aprender ainda sobre a caminhada com Deus. E eu tô aprendendo muito, 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 muito. Tanto que eu falava muito do batismo com o Espírito Santo e vou continuar falando porque é isso que conduz uma pessoa, o fogo de Deus. Mas eu não falava tanto da vida de oração. E Deus tem me mostrado ultimamente que é um casamento. Você tem vida de oração para colocar Ele em primeiro lugar no secreto e busca esse fogo de Deus, e essa é a consequência, o fogo de Deus descer sobre a nossa vida. Então tem essa ordem que começa pelo arrependimento, começa pela humilhação. A gente se humilha para Ele, ninguém precisa tá vendo, né? Então é nesse nível mesmo, é uma mudança radical, a pessoa começa a ser excluída, ela não é mais interessante nas mesas, não tem mais assunto com ela, com ele também, né? Eu falo ela porque somos muitas mulheres aqui, a grande maioria. Então são sinais, aí a gente vai olhar para a nossa própria vida. Eu mudei, meu hábito de vida mudou radicalmente a ponto das pessoas olharem para mim, muitas me criticarem, muitas me ignorarem, muitas fazendo chacota do meu nome.
me chamando disso, me chamando daquilo, porque eu decidi assumir Jesus na minha vida. Quantas vezes eu escutei, vai falar de Deus no seu Instagram, as pessoas vão parar de te seguir. Não faz isso não. Quando eu comecei o método, né, Moda com Propósito, muitos mentores ricos falaram comigo, ó, separa-se aí, porque você não vai conseguir ter resultados estrondorosos falando de Deus, que é uma coisa muito complicada, né? Isso é uma coisa que eu não negocio. Se eu tivesse dado ouvido para essas pessoas, eu tava desagradando ao dono e autor da minha vida. Então não importa se as pessoas vão te aceitar, não importa o que elas falam, é nesse nível, importa o que Deus pensa de você. E quantas pessoas nesse mundo estão tão preocupadas com o que o outro vai falar? Eu não vou aparecer porque que vão falar de mim. Quanto mais anunciar o nome dele, quanto mais assumir ele. Ah, não, as pessoas vão me perseguir, as pessoas vão parar de me seguir, eu vou perder seguidores. E aí mostra quem de fato está no nosso lugar, no lugar quem está em primeiro lugar dentro de nós, né? Então, fogo consumidor. Eu até fiz umas anotações aqui, quando Deus foi encontrar com Moisés naquele monte, ele apareceu como um fogo para ele. Moisés também na subida do Monte Sinai ali, ficou 40 dias e 40 noites. Ele fala, está escrito lá em Êxodo 24, e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor. E o fogo consumidor, João também falou desse fogo. Eu batizo vocês com água. Se as pessoas estivessem preocupadas com o batismo de fogo, assim como elas são com o batismo nas águas, né? Hoje em dia, a gente seria uma ameaça para o inferno. Se a maioria das pessoas que dizem ser de Deus tivesse o fogo dele de verdade, para assumir, para falar a verdade, doa quem doer mesmo, nós já seríamos uma ameaça para o inferno. Só que a maioria se preocupa só com o batismo nas águas, porque a maioria só conhece o batismo nas águas, porque a maioria depende do que se é pregado para elas, apenas. Só do que ela escuta quando ela vai numa reunião. E qual foi a última vez que aprofundou com o interesse de buscar até no Google uma palavra que não entende, para compreender de forma profunda, para questionar o que se ouviu numa live, para questionar o que viu até numa reunião, para que Deus testifique a verdade sobre ele, para que a interpretação dele venha enraizar dentro de nós e produzir esse fogo que uma pessoa que se parece com Deus, que o filho se parece com Deus. Quem é filho de Deus de verdade se parece com ele, nas atitudes, nos semblantes, nas ações, nas reações, nas orações, porque Jesus tinha vida de oração. Se você ler Mateus, Jesus tinha vida de oração. Jesus orava nas madrugadas. Ele tinha tempo com o Pai. E quem fala que o Espírito Santo é só alegria, não está pregando a verdade para você. Porque nós temos que fazer parte do sofrimento dele também. Quando a gente casa, não é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, porque ela vai acontecer. Momentos difíceis na nossa vida acontecem. O dia mau vai vir para todo mundo. Eu não estou profetizando, está escrito na palavra. A gente precisa se preparar para esse dia, a gente precisa se blindar com o fogo de Deus, que aí sim nós vamos passar por essa fase sem retroceder, sem desistir, sem afundar. Porque Deus não trabalha no medo, Deus não trabalha na dúvida. Então, assim como há momentos difíceis num relacionamento, num casamento, quando o seu marido precisa e vice-versa, você está lá para consolar, você está lá para contribuir, você está lá para estender a mão. Também quem quer ter vida com Deus precisa participar dos momentos de sofrimento pelo nome dele. Precisa estar preparado para ser rejeitado. Por exemplo, na época de Elias, né? Quem teria coragem hoje em dia de chegar num governo e anunciar? Ia ser preso na hora. Falar com o presidente, né? O céu vai se fechar. Não vai ter chuva mais. E olha o poder que Elias tinha de unção. Que ele tinha uma vida de oração. Tanto que o que ele anunciava saía muito poder dos lábios dele, que de fato aquilo acontecia. Tanto que ele fez uma oração de 30 segundos e fogo desceu do céu. E ele teve coragem de enfrentar os religiosos que adoravam lá outros deuses. Ele fez um desafio, porque o povo estava em cima do muro. Quem tem coragem de assumir Deus nesse nível? De ser realmente ali condenado muitas das vezes à morte, condenado a uma prisão.
Deus está procurando esse nível de pessoas. Desculpa se você entrou aqui nessa live esperando ouvir uma palavra de consolo, esperando alguém passar a mão na sua cabeça. Deus, Ele quer que você se levante e se revista das armaduras dele, porque estamos no meio de uma guerra. Nós vivemos numa guerra. Uma guerra entre o reino dele e o reino desse mundo. Porque ele mesmo falou que o reino dele não é desse mundo. E qual reino nós estamos fazendo parte? E a gente vai ler aqui em Isaías 11, onde fala: o reino do Messias é pacífico e próspero. O quanto nós estamos sendo prósperas de dentro para fora. Será que a gente teria disposição de fazer o que Jesus fez? Né? Ele sendo rico, se colocou numa condição de um homem pobre e veio sem aparências para anunciar com humildade, para passar por tudo que ele passou, né? Receber ali, tem como explicar, né? O que Jesus passou, o que Jesus viveu. Mas é na alegria e na doença mesmo. É quando ele fala, ele põe as condições, e quando ele também coloca na mesa pão e peixe, porque ele dá, quem dá, ele vai dar para essa pessoa com boa medida, sacudida, transbordante, recalcada, sacudida e transbordante. Uma pessoa que o serve com temor por amor, ele faz questão de devolver. É o gatilho da reciprocidade, né? Mesmo que ele não nos deva mais nada, mas quando ele anunciava pães e peixes, quando ele anunciava cura, a multidão estava atrás dele. Mas quando ele começava a falar das condições, o povo começou a levantar e a sair. Porque o povo só queria as bênçãos. E quantos não buscam Deus hoje em dia só por conta de resposta? Só por conta de bênção? E eu quero colocar um texto aqui que eu acho que vai... Eu até pus ele nos meus stories. Vamos entrar aqui em Isaías primeiro pra gente ver. 11. Porque brotará um rebento. Rebento, esse é o próprio Senhor Jesus. Um rebento, ou seja, uma parte nova do tronco de Jessé. Jesus, ele veio da linhagem de Davi, da linhagem de Jessé. Ele não é filho de Davi. Tanto que falavam na Bíblia, falavam aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Confundiam. Ele é da descendência de Davi. Tanto que ele mesmo explicou lá em Lucas. Ele falou: eu não sou filho de Davi, eu sou da descendência dele. Se fosse filho, Davi não me chamava de Senhor. Então, às vezes, a interpretação, sim, a gente realmente, de fato, sentar e degustar isso aqui com o tempo. Ele precisa entrar na nossa rotina de vida. Não é o que a gente fala que é, não é o que a gente escreve na biografia do Instagram. É o que nós somos fora dessa tela. Tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Um renovo. Uma parte nova. E aqueles que nascem dele, que há almas viventes, está escrito na Bíblia, e almas vivificantes. Alma vivente nasceu do primeiro Adão, que é nascidos de pai e mãe físico. Almas espírito vivificante, não é almas? Alma vivente e espírito vivificante. Quem se conecta com Deus, quem busca Ele em primeiro lugar, se torna, quando nasce de novo, nasce dele, o nascer dele é quando você é batizado com o Espírito Santo. Depois, com consequência, vem o batismo nas águas e você busca o batismo de fogo, esse batismo com o Espírito Santo, esse fervor para dentro de você. E isso é uma constância, isso é diariamente. Não acontece isso só uma vez na nossa vida. A gente tem que estar todo dia mantendo esse fogo aceso, senão ele apaga. A gente tem que estar ali colocando gasolina, tem que estar colocando combustível, e depende de nós. Está multiplicando essa fé, está elevando o nosso nível espiritual. Nós que temos que buscar isso, nós que temos que lutar com violência, porque o reino de Deus é tomado por esforço e violência. Mais do que o esforço, é a violência contra o nosso eu, contra o nosso achismo, contra a nossa carne, contra a mágoa, contra o orgulho. Tanto que ele fala: alguém te bater de um lado do rosto, dá o outro. Quem está disposto a fazer isso? Nosso corpo queima, né, gente? O coração queima quando alguém nos ofende, quando alguém fala alguma coisa. Nós temos que buscar esse nível de maturidade para respirar fundo e começar a orar por essas pessoas que nos odeiam. Quem consegue fazer isso? Mas isso não tem nada a ver com sentimento. Não é um momento só ali, de emoção, chorei, pronto, voltei para casa, fui batizada com o Espírito Santo. Cuidado com o engano, porque é uma constante. O fogo de Deus permanece quando você sai ali da porta da igreja.
Ele permanece no seu trabalho, o fogo de Deus permanece. Aonde você aparece, o fogo de Deus aparece. Você é uma pessoa diferenciada, porque o seu hábito de vida, as suas atitudes mudaram e Deus vai te moldando. Nós temos que nos fazer como um vaso de barro, onde o oleiro ele molda a sua maneira. Muitas das vezes esse barro tem que se desfazer, a gente precisa se desfazer para ele nos moldar novamente. Nós nos colocamos como um instrumento nas mãos dele. E o quanto a gente está deixando ele ser o Senhor da nossa vida. Porque aqui está falando que raízes novas, vem um renovo. Nós somos transformados. E repousará sobre ele, estava falando aqui do Senhor Jesus, tá? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. E esse mesmo Espírito que repousou sobre Jesus na caminhada dele para anunciar o reino dos céus pra gente, antes de passar pelo sacrifício de cruz, esse Espírito está disponível para todos os que querem e buscam. Ele não está dentro de todo mundo. Ele está disponível para todo mundo que quer. Quem quer vai buscar. Quem quer vai ter que ir atrás. Vinde a mim, ele fala. Estão cansados, oprimidos, sobrecarregados? Venham até mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quem está com fardo pesado, tá faltando um fogo. Gente, é como 1 mais 1 é 2. É só a gente parar para pensar. Só que muitas vezes a gente fantasia muito as coisas. E se não tiver consciência, como a gente falou no início, a pessoa não vai colocar mais força. Porque ela já acha que está agradando a Deus. Ou o que ela está vivendo é uma aprovação. Deus proverá. Deus proverá se você fizer a sua parte, minha amiga. Porque senão o diabo vai te consumir. Vai. Com certeza vai. Porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. E a gente tem que lutar contra eles. E quando tá no problema, é reagir e se revoltar, é pôr mais força. Por isso que não é fácil, né? Por isso que não é fácil. Então, esse mesmo Espírito, então todo mundo que quiser se conectar em espírito, se tornar uma pessoa espiritual e ter o fogo de Deus, que é essas duas características que a gente colocou aqui para falar no dia de hoje, precisa ter o Espírito Santo de Deus, precisa ter o fogo de Deus. E para ter isso, precisa passar pelo arrependimento, olha o passo a passo. Sair daqui, dobrar o joelho onde você estiver e se arrepender. Tomar uma decisão de seguir ele de verdade e assumir ele. Quantas das vezes a gente prometeu as coisas, prometeu que ia orar mais, prometeu que ia buscar mais e não o fez. Então tá na hora de repensar isso e de fato entregar e de fato fazer o que a gente já prometeu a fazer. E assumir Jesus na nossa vida. E buscar, e nessa busca se prepara. Aí agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Você está... Deixa eu ver, porque eu não vi os comentários aqui. Peraí. Meu Deus, me socorro, estou tão angustiada. Tirei esse pensamento da minha vida. Andressa, olha só, tem gente que tá aqui e não tá conseguindo... Você tem noção do mundo espiritual? Tem gente que tá aqui nessa live e não tá conseguindo absorver a preciosidade do que está sendo falado aqui. Não está conseguindo ter consciência do que está sendo falado aqui. Porque no mundo espiritual, o pensamento dela está em outros lugares. Ela está de corpo, mas a mente dela não está aqui, porque é uma guerra. O que o diabo puder fazer para distrair você, para não ouvir isso aqui e não acreditar nisso aqui e questionar isso aqui e largar isso aqui quando sair daqui, porque é igual a parábola do semeador. Você pode até receber com alegria, mas se você sair dessa live e não fizer nada, minha amiga, ele vai roubar de você isso que você ouviu. E Deus, às vezes, ele nos coloca uma oportunidade na vida e depois não adianta a gente questionar, porque a gente ora pedindo resposta e tá aqui a resposta. A resposta é buscar o fogo de Deus. E todos nós, ninguém carrega um fardo maior do que pode suportar. Somos fortes e corajosos. É na nossa fraqueza que ele mostra a nossa força. Se nós nos unimos a ele, pararmos de murmurar, de reclamar, de chorar apenas. Chora, mas luta. Você é maior do que tudo isso que você está vivendo. Senão Deus é um engano. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele já deixou disponível a fé. Ele já deixou disponível o poder da palavra. O poder da oração. E o quanto a gente está usando isso a nosso favor.
Ou a gente só tá usando pra chorar e falar, ó céus, ó vida. Não, vamos buscar, enquanto a gente só tá buscando a graça, vamos buscar a unção, vamos buscar o poder dele, vamos buscar o fogo. Quanto a gente tá pedindo fogo? Ou a gente só tá pedindo a graça? A gente só tá pedindo a resolução dos nossos problemas? Então tá na hora da gente mudar um pouquinho o estilo das nossas orações, quer dizer, completamente, né, um pouquinho, né? E ter essa consciência que estamos numa batalha, estamos numa guerra. E vai vencer quem perseverar até o fim, tá registrado na palavra. Nós estávamos lendo lá em Lucas 21 ontem. Pode ler lá depois, anota aí, eu vou ler Lucas 21. Ou vou ler, tá lá também as 7 cartas da igreja de Apocalipse, das 7 igrejas de Apocalipse. Ao que vencer, eu vou dar a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Eu vou com vocês, mas vocês precisam se mover. Tira os pés do chão. Faz a sua parte. Eu não vou fazer a sua parte. Você precisa reagir. Porque eu vou até te ajudar, até ajudo os fracos, mas eu conto com os fortes, porque a pessoa que não quer, eu tô ali dando conselho. Eu sou paciente. E Jesus, ele é paciente com quem é cego, com quem tá no mundo espiritual, com quem tá cego, com quem não tá ouvindo. Qualquer pessoa é paciente com quem é cego, com quem é mudo. Qualquer pessoa é paciente. Mas com quem conhece a palavra de fato e sabe o que precisa fazer, Deus está dando chances. Mas até quanto? Porque a quem muito é dado, muito é se cobrado. Se a gente já sabe o que fazer, por que a gente não está fazendo? Porque no caso de muitos aqui, o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Não é à toa que ele fala, se meu povo me escutasse, eu abriria as janelas do céu e derramaria bênção sem medida. Mas ao abrir as janelas do céu e ele derramar bênção sem medida, as portas do inferno também se abrem para você. E você tem ambição de ser conhecida no inferno? Você tem essa ambição de ser conhecida no inferno? Porque quem assume o nome de Jesus é conhecido no inferno. Porque quando veio alguém que se dizia ali de Deus tentar libertar e ajudar uma pessoa, essa pessoa ele não tinha o fogo de Deus, não tinha a blindagem de Deus e estava fazendo a obra de Deus. Tomou uma surra do diabo. Porque o diabo falou com ele, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas você, quem é? Será que o nosso nome está sendo conhecido no inferno? Você tem esse tipo de ambição? Porque é uma guerra, minha amiga. É uma guerra. Nós estamos falando aqui do nível do verdadeiro evangelho, do nível de verdadeira comunhão e intimidade. Não tem nada a ver com emoção, com oba-oba. Sim, tem os momentos, né, que ele nos dá a felicidade, nos dá a alegria, o gozo na alma, a paz que excede todo entendimento. Isso é cultivado dentro de nós. E há momento para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de luta, de guerra. E mesmo vivendo numa guerra, você vai ter momentos de abundância. Sim, com certeza vai. Se não desanimar, se não desistir, se aproveitar as oportunidades que Ele está nos dando agora, né? Está nos dando agora. Falando palavras duras com a gente, mas a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. E eu preciso ter muita responsabilidade para estar falando isso aqui. Porque eu sei que o inferno vai se levantar contra a minha vida, contra a minha família, por conta disso aqui. Mas eu sei quem está comigo. E eu estou disposta a enfrentar o que tiver que enfrentar. E aí, quem mais? Eu não sou nada, eu não mereço nada, gente. Não mereço nada. Mas um dia eu tive consciência dessa palavra. E eu decidi fazer isso. E assumir Jesus na minha vida me custou muitas coisas. Me custou sacrifícios até de família. Mas depois Deus restituiu apegos que eu tinha com familiares. Eu tinha um apego com a minha irmã mais nova. Deus me pediu uma coisa que doeu muito pra mim. E doeu muito pra ela. Mas eu precisava mostrar pra Ele que eu amava Ele de verdade. Então me custou amizades, me custou encontros, me custou convites. E eu não me importo com isso. Me custa chacotas, me custa falações mal de mim. Não tenho que me preocupar com isso. Porque assumir Jesus é ter mudança de vida radical. E se ela ainda não aconteceu com você, pode acontecer. É só você buscar. Busca, pede, Deus, eu quero que o Senhor me dê o dom do arrependimento. Que o Senhor abra o meu entendimento. Que o fogo do Senhor queime no meu peito, na minha alma.
Que o fogo do Senhor queime nos meus olhos, abra os meus olhos, tira a venda. Se tem venda nos meus olhos, tira, eu não quero ser enganada. Se tem uma coisa que Jesus mais nos alertou aqui, é cuidado, acautelai-vos que ninguém vos engane. Que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriariam, até dos escolhidos, porque muitos viriam em nome dele para enganar o povo. E qual é o tipo de evangelho que você está consumindo? Na mesa de quem você está sentando, quem você está andando, o quanto nós estamos demonstrando. Porque aquele ditado, quem quer faz, fato. Quem quer, faz. Quem quer Deus vai fazer agora. Não vai deixar para amanhã. Vai tomar um jeito, uma postura agora. Porque senão ele vai tirar. O diabo vai roubar. Não adianta. Eu fui batizado no Espírito Santo através de um sonho que eu tive com ele. Amém. Deus abençoe. Primeira vez estou amando. Obrigado, Senhor, pela palavra. Maia fala sobre fazer jejum. Falo. Forte. É forte, né, gente? Meu Deus, estou até chorando. Deus falando comigo, verdade. Eu chego a chorar quando eu escuto o que você fala. Estou fazendo como você fala. Estou tendo paz dentro de mim. Faz tão bem escutar essas palavras. Mas eu não sei o que está promovendo dentro de vocês, tá, gente? Porque quando você escuta algumas coisas dessas aqui, primeiro vem um mal-estar. Vem como se você tivesse comido uma comida ali estragada. Porque o remédio está entrando. O remédio, que é a semente, a palavra de Deus, entra para colocar para fora o que está dentro de nós que não presta. E dá uma dor de barriga. E quando eu ouvi quem eu estava sendo de verdade em Deus, me deu uma dor de barriga espiritual. Me deu assim, vergonha de quem eu estava sendo. Mas é uma dor que vem pro bem, para colocar para fora. A palavra de Deus não pode nos trazer só... Em primeiro lugar, ela não nos faz bem no primeiro instante, porque é uma faca. Corta e divide, juntas e medula. Divide o que está podre dentro de nós, para o que é dele, santo, puro, entrar. E aí nisso promove o que na pessoa? A consciência, o arrependimento, ela se enxerga. E não é porque alguém tá falando que ela tem que fazer. Quantas das vezes um parente, alguém que você conhece, às vezes ficou falando pra você, né? Se converte, entrega a vida. Não é ficar falando isso que vai resolver. Se Deus não se revelar pra você, nada vai acontecer. Você pode ouvir isso aqui. Se Deus não vê dentro de nós uma fé sincera, um desejo de conhecer Ele, uma humildade de abrir mão de tudo que a gente ouviu desde quando era criança. Não, mas eu aprendi assim. Mas andar com Deus é perder para ganhar. É estar disposto a desaprender para aprender a verdade sobre Ele. Porque o Espírito Santo, Ele nos conduz à verdade. E nos revela coisas ocultas que a gente não tinha consciência. Né? Mentor resposta, deixa eu ver. Eu quero só passar um texto aqui antes da gente... Eu posso falar do jejum, depois a gente pode... Deixa eu só passar aqui, gente, um livro que eu tô lendo. E olha, o livro não substitui a leitura da Bíblia, né? A profundidade do que a gente precisa está na palavra. Então, assim, é ter mais tempo aqui na Bíblia. E eu não tenho nada contra a leitura de livro. Tanto que eu leio, e eu acho que o livro é uma forma de evangelizar aqueles que não conseguem abrir a Bíblia, entendeu? Então, assim, não substitui. Eu vou ler livro, não vou ler a Bíblia. Não. O tesouro que a gente precisa está aqui. Isso aqui nada substitui. Aliás, tem livros que estão sendo escritos, mas com o que está registrado aqui. Mas sim, eu também, além da Bíblia em primeiro lugar, eu também leio alguns livros espirituais. E eu tenho uma passagem, antes da gente finalizar, que eu postei nos stories, que eu quero colocar aqui pra gente. Eu vou só tirar os comentários aqui, tá? Pra gente... Irmãos, depois eu falo o nome do livro aqui. Esse livro ele foi escrito quando eu tinha 2 anos. Ele é de 1989. Eu nasci em 1987. Eu tô lendo ele pela primeira vez. Irmãos, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer a nossa alma que mora dentro desse corpo, essa carcaça que vai virar pó, vai apodrecer, vai ficar só os ossos.
Por isso que se a nossa esperança se limita só nessa vida, somos as pessoas mais miseráveis que existem. Está escrito, Paulo fala na palavra. Então, se a nossa eficiência na terra de enriquecer nossa alma, quanto o somos no cuidar dos nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Se a gente realmente tivesse essa eficiência no cuidado da nossa alma, quanto a gente é para resolver os nossos problemas pessoais, para a nossa vida aqui nessa terra, seríamos certamente uma ameaça para o diabo. Mas se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Olha o nível de comunhão que Deus está buscando com o ser humano. Estaríamos mendigando. O tanto que nós somos ineficientes ainda quanto à nossa vida espiritual. O quanto a gente precisa ser lapidado demais. Alguns anos atrás, George ensinou-me uma verdade usando um argumento bastante lógico. Ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão nos faz missionários. Então, quem quer ter vida com Deus é um missionário dele. Independente em qual colocação ele quer te usar, você faz parte do corpo dele. Se ele é seu dono, você está à disposição para anunciar o nome dele da forma que ele quer te usar. E é mesmo. Isaías teve uma visão no ano da morte do rei Uzias. Talvez haja alguém à nossa frente impedindo que tenhamos uma visão ampla de Deus. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual é bastante elevado e às vezes doloroso também. Você estaria preparado para ter uma visão a esse preço? Visão de Deus mesmo, assim. Ter uma experiência com Ele, de ser em espírito, ser arrebatado e ter uma visão, Ele te levar para um outro lugar. Esse é o mundo espiritual, esse é um nível elevado de comunhão com Ele. A perda de um amigo ou de uma carreira, para essa transformação de alma não se oferece descontos especiais, ou somos ou não somos, é 100% ou nada, em cima do muro não é dele. Se alguém deseja apenas ser salvo, santificado e só, não há lugar para ele nas fileiras do Senhor. Gente, eu achei, isso aqui me deu uma dor de barriga, é muito forte isso aqui. Se alguém deseja só ser salvo, e tem aqueles que nem desejam, né? Tem aqueles que já acham que estão salvos, né? Eu já faço tudo. Deus já pagou por mim. Pronto, eu estou vivendo a graça. Porque a graça me basta. E pegam esses versículos isolados e acham que é viver a vida deliberadamente e não tem disciplina no reino dos céus. Esse aqui é o livro. Porque tarda o pleno avivamento. É um livro pequeno. É um livro para você ler umas 2 a 3 vezes no ano. É um livro muito forte. Eu joguei lá na Amazon e achei ele. Comprei na internet. Ele é baratinho. E é um livro que você sai até tonto na hora que você tá lendo. Mas a gente precisa, né? Mais uma vez, reforçando, não substitui a leitura, a meditação na palavra. Que tudo que a gente precisa está aqui, tá? Mas eu não sou contra a ler livros também, porque se é algo que acrescenta na minha vida, então eu vou compartilhar. Então é muito forte isso, né? Então tem gente que nem pensa as coisas do alto, não estão vivendo para pensar nas coisas do alto, e sim preocupados com as coisas aqui, porque não tem tempo para isso. Vive tão distraído e pode ter certeza que o tempo só vai encurtar. Eu não sei se você tem a sensação hoje que o dia é muito pequeno, as horas são poucas, né? A gente quer fazer tanta coisa e o dia não dá para fazer. E com a evolução do mundo online, da internet, com as distrações da internet, com a tela infinita de vídeos curtos, o entretenimento vai nos trazendo distrações. E não tenho nada contra você entreter,
mas desde que isso não atrapalhe a sua vida espiritual, que tem que ser o pilar principal da sua vida. Mas para isso, você e eu, nós precisamos nos tornar pessoas espirituais para se conectar com Ele, porque Ele é Espírito, e precisamos ter o fogo, porque Ele é fogo puro. Ter o fogo, o fervor dele. E como ter o fogo, o fervor dele, foi o que a gente falou ao longo dessa live. É você tendo momento de comunhão no secreto, tempo para Ele, de qualidade. Você confessar com os seus lábios que você se coloca à disposição do reino dele, que você está buscando ele porque você quer conhecer ele, porque você quer ser amiga dele, porque você quer ter o fogo dele, porque você quer ficar debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, porque o Salmo 91 é para quem está debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo. Você já prestou atenção como que começa o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é todo mundo, é quem habita. Está à disposição de todo mundo, mas é quem busca. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, com todo o seu entendimento, com força, com garra. Senhor, eu quero te conhecer, eu não quero levantar daqui sem te conhecer. Estou aqui à disposição. Aí é como você se apaixona por alguém. Você pensa naquilo o dia inteiro, você busca meios de conhecer a Deus, você anda nesse ciclo, você acompanha essas pessoas e pede Deus para te colocar no meio das pessoas certas, porque muitos virão em meu nome, como ele fala. Pede Ele para te colocar no meio certo, na igreja certa, pede Ele para te mostrar onde é a casa do tesouro. E quando ele fala, trazei os dízimos, a casa do tesouro, onde é, Senhor, a casa do tesouro? Me mostra, revela, eu não quero ser enganada. A partir de hoje, eu não vivo mais para mim, mas o Senhor vive em mim e é o que eu quero. As orações são assim. Você busca Ele de todo o coração, não as bênçãos, porque as bênçãos é consequência. E aí foi o que estava falando nesse livro, né? Se a gente só quer ser salvo, se a gente só quer as bênçãos, não tem espaço pra gente na fila do reino de Deus, porque lá tem leis, lá tem disciplina, assim como na terra e no mundo tem lei, gente. A gente vive num mundo que tem lei, a gente precisa cumprir, porque senão o mundo vira uma bagunça. No reino dos céus vai virar uma bagunça se não tiver ordem e disciplina. Tem lá também. E quem entrega a vida para ele vai obedecer, vai perdoar, vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas, não vai reclamar na hora de devolver, vai ser fiel no pouco e no muito. Vai devolver o dízimo sim quando estiver ganhando pouco e vai devolver o dízimo quando estiver ganhando muito, porque tem entendimento que não é seu e devolve com temor. E cultiva a vida espiritual como o jejum. O jejum você tem vários tipos de jejum, tá? Tem o jejum de alimento, que é aquele jejum que a gente tá ali toda semana, 1, 2, 3, começa uma vez a semana, vai aos poucos, você que não tem costume. Vai pela sua fé, né? Eu não tô aqui para poder dizer o que você tem que fazer, mas não é o tempo do jejum, é a qualidade dele. Na Bíblia mesmo tem um versículo que fala, ensinando sobre o jejum. Você abre o jejum em oração e você fala por que você está abrindo aquele jejum. E eu te aconselho a abrir um jejum pela sua vida espiritual. E há momentos que sim, que você vai jejuar por alguém, jejuar pelo próximo, jejuar por... Sim, mas nesse primeiro momento, e a maioria das vezes, tá? Não só nesse primeiro momento, a maioria das vezes, o jejum precisa ser pela sua comunhão com Ele. Que o jejum fortalece o nosso espírito. Quando a gente abre mão, às vezes, de uma refeição que a gente vai fazer e oferece aquilo a Deus. Então tem o jejum total, que é sem água. Então tem gente que toma um pouquinho de água, e aí vai de cada um, porque eu sei que tem gente que toma remédio, tá? Por isso que eu tô falando que não é no mínimo 3 horas, né? Que é o tempo que uma pessoa fica ali com fome. Mas também não é, por exemplo, eu acabei de comer e abri um jejum. Você deve ter uma folga ali, pelo menos de 1 hora que você se alimentou. Você vai lá. Eu gosto muito de abrir jejum à noite, no início da noite ou no meio da noite, e entrega lá no outro dia. Ou um jejum que você abre tipo à meia-noite e entrega meio-dia. Eu, Maiara, tá? Aí é do hábito de vida de cada um. Gosto de fazer jejum assim, por exemplo, eu fiz ontem no meio da noite e eu entreguei hoje às 7 horas da manhã, jejum pela minha vida espiritual. E aí 1 vez, 2 vezes no início da minha fé, que eu estava buscando tanto o Espírito Santo, isso precisa
aumentar cada vez mais, né? Eu comecei ali fazendo jejum de pouco tempo, depois eu fui aumentando. Então já fiz jejum de 12 horas, cada um. Já fiz de 24, o máximo que eu fiz foi de 33, mas era algo que assim eu queria muito, sabe? Então vai cada um da sua fé e das suas condições de saúde. E aí tem... mas pode dormir em jejum ou tem que ficar acordado? Não, pode dormir. Você tá em jejum também, né? Quando você... Por isso que eu tô falando, meio da noite, às vezes você... Vai depender de cada um. Você entrega de manhã. Não é o tempo, é a qualidade. Por quê? Você precisa estar conectado. Às vezes, por exemplo, você vai fazer jejum à noite. Eu acordei às 3 horas da manhã para poder fazer uma busca. Então, às vezes você vai fazer à noite, você vai fazer uma acordar de madrugada para buscar a Deus. Ou você vai fazer durante o dia, você abre de manhã e vai até o horário de almoço. E aí você às vezes está ali meditando na palavra, ou está ouvindo um louvor, está conectado, está em pensamento orando. Você não é para ficar falando com todo mundo que você está de jejum. O seu semblante não pode mudar porque você está de jejum. Eu estou de jejum. Estou falando com vocês porque a gente está falando sobre isso aqui, entendeu? Mas não é para você se admirar porque faz jejum. Não, eu estou de jejum. Eu estou sacrificando. Deus não gosta disso. Então é pra gente fazer isso em oculto mesmo. É nós e ele... E conectado, aí você abre em oração e fecha em oração. Na hora que você entrega, você ora. Senhor, eu tô te entregando o meu jejum aqui. Aceita a minha oferta em nome de Jesus. Você vai lá, consagra o seu alimento e come. E volta à sua vida normal, entendeu? Agora, tem gente que tem apego a algumas coisas, tá? Então, tem jejum, às vezes, de um café. Tem gente que é apegada. Aí, vou ficar X dias sem tomar o café. E aí é o nível de fé de cada um. Então, tem gente que, nossa, eu gosto muito de uma série, eu gosto muito de ficar assistindo série disso, série daquilo, ou futebol. Vou sacrificar algo que você gosta muito em prol da sua comunhão com Deus, tá? Então, tem jejum, vários jejuns, gente. Tem jejum de relacionamento, que é da relação sexual, mas aí é o casal que tem que aceitar, né? Porque Deus nos orienta a sermos sábios, né? E prudentes também. Então, em conjunto. Tem jejum, por exemplo, de pão e água. Já fiz esse. Uma semana, 7 dias. A pão e água. É fé, tá? Tem o jejum de Daniel, de 21 dias. Onde você pode se desconectar de tudo que é secular e se conectar só com as coisas de Deus. Então eu vou ver novela, eu vou meditar mais na palavra, eu vou ver pregações, eu vou assistir as lives, eu vou me conectar só com as coisas de Deus. E com o meu trabalho, né? Eu trabalho na internet, no WhatsApp, eu vou trabalhar, mas eu não vou ficar ali perdendo tempo na internet. Vou me consagrar nesse momento. Daniel também fez jejum de legumes, né? E tem vários jejuns, mas o jejum que é realmente, que é um hábito, precisa se tornar um hábito da nossa vida, é esse de abdicar de uma refeição, e aí vai na fé de cada um, tá? E lembrando que o mais importante é a qualidade desse jejum, não é um tempo que não adianta você estar de jejum. Eu já perdi vários jejuns, gente, que eu caí, por exemplo, porque a fome te deixa nervoso, né? Então, eu já fiz jejum e discuti com meu marido. Entreguei na hora, falei, perdi o jejum. O que adianta eu estar de jejum e tô aqui discutindo, brigando com meu marido, entendeu? Eu falei, nossa, Senhor, me perdoa. Entreguei e depois abri de novo, sabe? Então, é pra gente estar conectado, não se irritar, tratar as pessoas com humildade e ficar conectado em espírito. Você tem que ficar em espírito, porque se você sair do espírito, você perde o jejum, tá? Bom, tinha uma outra frase desse livro também que eu tô perguntando sempre a Deus se eu estou devolvendo no lugar certo, né? O dízimo. Deixa eu ver se dá tempo de passar aqui. Esse aqui também é uma frase do livro que eu postei lá no feed. Sobre a vida com Deus, muitos dizem ser, mas poucos têm fervor. Muitos contribuem, poucos oram. Muitos interferem, poucos intercedem. Muitos escrevem, poucos combatem. Combate, nós estamos num combate, gente. É luta, é garra, é guerra. E a oração é um combate também, né? Além de buscar pra gente, nós precisamos também interceder pelas pessoas. Se o verdadeiro cristão fracassar na oração,
fracassa, isso aqui pra mim ficou marcado. Se o verdadeiro cristão fracassar na oração, fracassa em toda a frente de batalha. Oração com fervor, oração com temor, com garra, com sede de Deus. Esse livro aqui, ó. Eu comprei na Amazon. Por que tarda o pleno avivamento? É porque aqui fica o contrário, né? Por que tarda o pleno avivamento? Tá bom? Então é um livro que eu vou estar sempre meditando. Mais uma vez, que tem gente que entende errado, não substitui a meditação na palavra, tá? Eu acho que eu falei tudo que eu anotei aqui, além, né? Eu não, o Espírito Santo falou com a gente. Ah, tá, teve uma parte aqui, ó. Os homens santos de Deus, eles falavam movidos pelo Espírito Santo. Eles andavam movidos pelo Espírito Santo. E isso fala lá no livro de Atos, né? A igreja de Jesus só começou, a igreja de Deus só começou lá no início de Atos, quando os discípulos de Deus foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. 120 estavam reunidos e as pessoas começaram a chamar eles de louco. Vocês estão bêbados, embriagados. Eles estavam embriagados sim, mas do poder de Deus. E essas pessoas são tidas como loucas mesmo. Quem tem fogo, o poder de Deus, é tida como uma pessoa louca. Como a gente falou, muitas das vezes é excluída. Mas a nossa vida só vai fazer sentido se a gente for movido pelo Espírito Santo. Então, minha amiga, se eu puder te dar um conselho aqui, começa a colocar como prioridade na sua vida de oração, tempo de oração. Inclua isso na sua rotina. Separa um tempo, acorda mais cedo. Não sei o que você vai fazer. No mínimo 33 minutos separada ali com Deus. Dobra o dia. Mas não sei o que falar. Mas a oração mais bonita é em silêncio ali. Onde você tá, não precisa ter palavras bonitas. Se precisar sentar, senta, dobra os joelhos e fala com ele que tá dentro de você. Ele é amigo, ele vai sentar do seu lado e vai ouvir. Ele não tá procurando quem ora 10 Pai Nosso e não tá nem pensando no que tá falando, que tem oração pronta. Não, é sinceridade. As palavras simples. Ele só quer que você confesse o que tá dentro de você. Então comece a incluir uma vida de oração na sua rotina de vida. Em primeiro lugar, a hora que você levantar, antes de pegar um telefone, fala com Deus, vai lá, toma o seu banho, depois você volta e fala com Deus. Mas antes de pegar no seu celular, fale com Deus, tenha esse momento com Ele. Se não der para buscar de manhã, busca à noite, não sei, mas não deixe de separar esse tempo para Ele. Ao longo do seu dia, você pode parar ali rapidamente e fazer uma oração. Essas, sim, vão ser mais rápidas, né? Que eu sei que é a rotina, mas o momento que você estiver em casa, ou de manhã ou à noite, separe esse tempo para Ele e busque nas suas orações o fogo de Deus. Eu quero o fogo do Senhor, eu quero batismo com fogo, eu quero queimar sede do Senhor. E entrega a sua vida para Ele. O que Ele te pedir, faça, tenha coragem para fazer. Pede Ele coragem também, que teve muitas coisas que Ele me pediu para fazer, que eu pedi Ele coragem para entregar, e Ele vai te dar, e Ele vai te ajudar. Se você tiver que sair dessa live e pedir perdão para alguém, liga para essa pessoa agora, pede ela perdão. Se dentro de você tem mágoa de alguém que te machucou, decida fazer isso. Quando você fizer, você vai ficar, esse seu dia vai ser o melhor dia da sua vida, se você fizer isso agora. Liga pra quem tiver que ligar, ou manda uma mensagem, fala, eu tô aqui porque eu quero te pedir perdão. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, não importa quem errou com quem. Eu tô me consertando com Deus e eu quero te pedir perdão se eu te magoei, se eu te fiz alguma coisa, eu vou passar a orar pela sua vida. Ah, não te perdoo. Deus abençoe você. Você fez a sua parte e pronto. Você se livrou desse peso. Então, se você estava sendo infiel a Deus, passe a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E o mais Ele vai te pedir, que Ele sabe. Se você permitir, Ele vai te auxiliando. Ó, faz isso, faz aquilo. Tá bom? Vamos fazer uma oração pra gente finalizar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Eu tava falando ontem lá no Café com Fé BH, que o Senhor tem tanto perrengue aí, né, pra resolver. Tanta gente sofrendo. O Senhor está numa guerra diária. Jesus não para. Os olhos de Jesus passam por toda a terra, resgatando, intercedendo pelas pessoas que estão morrendo, sofrendo. E o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. O Senhor disse que a seara é grande, mas
poucos são os trabalhadores, poucas são as pessoas sinceras que estão dispostas genuinamente a sendo voluntários no reino do Senhor, assim como são voluntários em muitas casas de caridade, mas voluntário em espírito e em verdade, em prol do teu reino, soldados do teu exército, meu Salvador. Levanta pessoas aqui, verdadeiras soldados do teu exército, cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, ser cheios do teu fogo, do teu vigor. Obrigada pelas verdades que o Senhor nos falou aqui. Quem diria que às vezes no Instagram de moda a gente iria encontrar a verdade sobre o Evangelho. Mas o Senhor nos surpreende com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua graça também, porque isso é graça. O que o Senhor está fazendo por nós, ninguém faria. E que a gente possa valorizar cada minuto que a gente esteve aqui, e nos dar força para quando sairmos daqui, colocarmos em prática tudo que a gente aprendeu. Eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão, que o Senhor venha testificar dentro delas o que foi dito aqui, dá um sinal para essas pessoas do caminho certo, de que o que elas ouviram é realmente do Senhor, e faça o que eu não posso fazer, só o Senhor convence o ser humano. Então que o fogo do Senhor, a luz divina do Senhor, a unção do Senhor possa transbordar sobre essas vidas, e que o dia dessa pessoa seja diferente. Eu profetizo que o dia dessa pessoa seja abençoado, que a vida dessa pessoa seja abençoada, que ela seja curada da ansiedade, da dor, da angústia, do engano também, meu Salvador. O Senhor não está aqui para nos acusar, o Senhor está aqui para nos alertar, abrir os nossos olhos. Nós louvamos, agradecemos e bendizemos ao Senhor, e toda a honra dessa manhã e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aí, pessoal, semana que vem a gente tá aqui terça-feira. Tem várias lives do Café com Fé aqui embaixo. E quem quiser acompanhar, tá aqui, Café com Fé BH. Lá a gente vai encontrar amanhã às 18 horas, sexta-feira às 18 horas também, quem quiser continuar participando dos devocionais. Tá bom? Tchau, tchau.